Ligação já está ok com o Emerson Rosa, auxiliar técnico do Vanderlei Luxemburgo, punido com 8 jogos pela Conmebol por conta dos incidentes ocorridos no Chile. Emerson Rosa, bom dia para você, bem-vindo ao Redação. Quero saber como você recebeu essa punição, a maior punição da Libertadores até aqui. Bem-vindo ao programa, Emerson. Bom dia. Com muita surpresa, né, na verdade, até por tudo aquilo que aconteceu após o jogo, né, esse jogo da nossa classificação, eu recebi essa notícia com muita surpresa, né, até por muitas questões, né, por tudo aquilo que representou, vamos dizer, que a minha carreira em 16 anos, e por essa notícia, né, e vamos dizer que por essa punição, por essa decisão, que para mim ela foi muito precipitada, né, até por tudo aquilo que aconteceu no Chile. O Emerson, o que aconteceu no Chile? Qual a sua versão? O que disparou esses incidentes lamentáveis, essas cenas lamentáveis que a gente está vendo na televisão agora? Bom, eu tive uma experiência, né, de muitos anos, de 12 anos jogando na Europa, né, e tive a possibilidade de participar de competições realmente organizadas e competições de alto nível, né? E eu sou uma pessoa privilegiada por isso. Então, quando você disputa uma Champions League, né, que você vê uma equipe do porte do Real Madrid e do Barcelona que tomam de 4 numa semifinal, e os jogadores se apertam a mão após o jogo, né, claro, chateados, mas com respeito, respeitando que o adversário ganhou dentro de campo, quer dizer, isso são exemplos que a gente tem que ter, né, para uma competição de alto nível. E a Libertadores, né, para as equipes, principalmente as nossas aqui no Brasil, é a competição mais importante. E a gente sabe que a maioria dos jogos estão terminando dessa forma. Quer dizer, eu saí da minha casa, fui para o Chile para trabalhar, onde eu não teria nenhum tipo de intenção, né, de participar de uma briga, eu não fui para o Chile para isso. Mas a situação me levou a ter uma reação, né, de defesa, uma reação também de receio, de daqui a pouco chegar em casa, daqui a pouco com olho ou com algum trauma, né? E isso está se repetindo dentro de uma competição que se chama Libertadores, né? Que a Conmebol considera a mais importante. Então, assim, o que a gente pode falar a respeito, né, de uma estatística, né, de situações, vamos dizer, que reais dentro de uma competição como a Libertadores? Que é isso que está acontecendo, né? Os times não estão aceitando a derrota, né, ou a desclassificação, e acabam levando tudo aquilo que acontece no jogo para uma situação dessa. Agora, a Conmebol, eu tenho certeza, né, que no momento dessa decisão, dessas punições, foram pessoas que estavam sentadas, né, daqui a pouco tomando um cafezinho, comendo um lanche e colocando punições, mas nunca tiveram numa situação como aquela. Dizer, hoje isso a gente não joga só contra as equipes adversárias, né? Nós estamos sujeitos hoje a ir para uma competição, a jogar ou no Uruguai ou numa Argentina, e não sabe como é que vai acontecer. Então essa aí é a Libertadores, né? O que nós vamos dizer? O Mansur, repórter do Globo, já deve ter feito muitas entrevistas com você quando você atuava pela seleção brasileira. Tem uma pergunta para te fazer. Emerson, bom dia. Bom dia. Se de fato a sua carreira sempre teve essa marca de um jogador disciplinado, de não ter grandes polêmicas que tenham marcado a sua carreira. Agora, a gente vendo as imagens, há um momento em que aparece, você passa por trás de um bolo de jogadores, policiais, e tenta atingir um jogador chileno. Não sei se chega, inclusive, a atingir a imagem, não dá para ter precisão nisso, mas aparentemente você tenta atingi-lo. O que aconteceu ali? O que te levou a tomar atitude naquele momento? Para você aquilo foi uma defesa ou você realmente o agrediu? O que aconteceu ali? Porque a imagem dá a impressão realmente de que você atinge o jogador. Eu acho que até nesse momento da imagem você vai passar por trás de alguns jogadores e ali tenta atingir o jogador do Chile. Isso mesmo. O que aconteceu, né? No final do jogo, né, quando nós depois daquele sufoco que nós passamos durante o jogo, né, jogando os últimos 15 minutos sem 10 jogadores, né, então claro que a tensão ela era muito grande. Acabou o jogo, né, eu vi o professor Vanderlei indo até em direção ao árbitro para cumprimentá-lo. E eu fiz o mesmo gesto, né? Acabei indo até o árbitro, cumprimentei. No momento que eu me viro, eu estou vendo um senhor, né, acredito que era até o preparador físico, né, indo em direção ao professor Vanderlei, tentando agredi-lo, né? E logo em seguida, o treinador também do Ashpato.
Então, assim, o que eu pensei naquele momento? Se alguém tem alguma intenção realmente de brigar, eu poderia ter feito antes, né? Eu poderia ter feito naquele momento. E eu passei por eles todos, que a minha preocupação realmente foi em saber como estava o professor Vanderlei. E eu estou correndo na direção dele. Enquanto isso, eu vejo 2 jogadores do AS4, um até estava com o moletom da equipe, e um outro que era o número 7, que foi o que eu atingi depois, porque o que aconteceu na imagem? Eu vejo ele correndo em direção ao professor e o professor caindo. E naquele momento passou na minha cabeça o seguinte: é um jogador de 20 e poucos anos atingindo um senhor de 60 anos. Ali não é o professor Vanderlei, ou aqueles que gostam, ou aqueles que não gostam, ou aqueles que acham que deveria ter feito ou não. É um senhor de idade, que poderia ser pai de muitos ali. E naquele momento eu fiquei com aquilo na cabeça. O que aconteceu? No momento que eu faço a volta, eu vejo ele na minha frente. E estava até, se eu não me engano, o Zé Roberto perto, né? E aquilo ali sim, aquilo ali me deixou nervoso, que foi que eu tive a reação. A motivação foi essa. Tanto que depois disso eu saí. Eu não estava querendo brigar com todos os chilenos. Aquilo ali me levou a ter uma reação. Porque eu não vi a imagem. No momento que o professor cai, eu não vejo mais nada. E aí fica na cabeça o fato de os jogadores estão chutando ele no chão, e principalmente aquele número 7, que foi o que eu vi no momento. Entendeu? Então a imagem, se a gente for olhar, é ele, é ele que está do lado do Zé Roberto, acredito que era o Zé Roberto, se eu não me engano, entendeu? Que foi que me levou até essa reação. O Emerson, o fotógrafo Caio Vilela, nosso convidado de hoje, quer fazer uma pergunta para você, Caio. Uma pergunta aqui de curioso, assim, porque vendo as imagens, o que a gente vê é que alguma coisa despertou a ira desse povo. O povo está muito irado, correndo atrás do Vanderlei, e eu não consegui entender exatamente qual foi a faísca e o que aconteceu que essa turma saiu muito brava correndo atrás do professor. Bom, o que eu posso... eu, na verdade, desde o início, como eu disse, eu vi a ida do professor ao árbitro, né? Eu estava mais ou menos 5 metros dele ali, 10 metros no máximo, né? Vi ele apertando a mão desse próprio senhor que depois correu atrás dele. Eu vi, isso aí eu vi, ninguém me disse, porque eu estou na direção dele indo também para fazer esse gesto ali com o árbitro. E quando eu volto, é que eu vejo ele correndo atrás do professor e o professor tentando ir em direção ao vestiário, né? Essa foi a imagem que eu tive. O que aconteceu durante o jogo? Foi um jogo tenso, foi um jogo de classificação. É normal, né, que as pessoas estão tensas, estão nervosas. Agora, imagina qualquer palavra, vamos dizer, tá, que eu não acredito porque eu escutei uma coisa que o professor disse para ele. Isso faz parte do futebol. O professor até misturou um pouco o espanhol com o português. Isso faz parte do futebol. Um dia se perde, um dia se ganha. Eu escutei isso. E eu acho que isso não é motivo para pancadaria. Eu não acredito nisso. Agora, se qualquer palavra que se for dita, né, ou qualquer coisa dentro do futebol for motivo para isso, quer dizer, aonde nós vamos chegar depois com essa competição que se diz a mais importante? O Emerson, eu vou até dar uma opinião aqui. Eu acho que nenhuma provocação, se é que ela houve, é motivo para se agredir alguém, para sair daquela forma maluca atrás de alguém, para tentar agredir fisicamente uma pessoa. Enfim, saiba que eu achei muito distorcida essa punição da Conmebol, mas deixo para você um abraço, agradeço demais a sua participação aqui no Redação Sport TV. É sempre bom ter alguém com a sua experiência, com o seu currículo, conversando conosco. Emerson, um grande abraço e até a próxima. Não, eu é que agradeço, né? Vocês me deram a possibilidade até de falar desse assunto, que para mim pode ter certeza que ele é muito constrangedor, mas infelizmente, né, aconteceu e hoje a gente vai ter que lidar com isso. Muito obrigado mais uma vez. Só uma curiosidade, Emerson, como jogador, você já teve uma punição tão grande assim como jogador? Olha, eu nunca tive, né? Até fui poucas vezes, né? Vamos dizer, expulso na minha vida de campo, em 16 anos de carreira, né? E eu nunca tive esse rótulo e nem tipo, gostaria de ter, mas a Conmebol me deu esse presente por alguma questão, acredito que até maior do que aquilo que aconteceu ali. Então a gente, uma pessoa, né, um amigo meu, depois desse episódio, me disse, olha, nós falamos o português. Eles falam a mesma língua por lá.
Então, às vezes é muito difícil. E a gente sabe, né, que todos os anos o brasileiro está levando uma competição dessa, então às vezes se cria também uma certa inveja, né, com os times brasileiros. Mas a gente tem que lidar com isso. Eu tenho certeza que nós temos capacidade para superar todas essas dificuldades dentro de uma competição dessa. Valeu. Emerson, um grande abraço para você. Até a próxima. Tá certo. Um grande abraço. Tchau, tchau. Informo que o Grêmio recorre da decisão. Caso o Grêmio não tenha sucesso, o Vanderlei só volta ao banco, a casa-mata do tricolor gaúcho, numa eventual final de Libertadores.